Olá, crianças! Você sabia que é com o nosso corpo que conhecemos e experimentamos o mundo? Por isso, ele precisa de cuidados e atenção. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o nosso corpo, suas partes e funções. Vem comigo! Você já reparou que nenhuma pessoa é igual à outra? Temos características físicas diferentes, como a cor do cabelo, do olho, o formato do rosto. Apesar da diversidade dessas características, todos nós temos um corpo semelhante, com a mesma organização e estrutura. Vamos conhecer as partes do nosso corpo? O nosso corpo é dividido em três partes básicas: a cabeça, o tronco, os membros inferiores e superiores. A cabeça tem duas partes, o crânio e a face. No crânio fica localizado o cérebro, que é responsável pela inteligência, a memória, o raciocínio e as imaginações. Agora, na face estão os olhos, que são os órgãos responsáveis pela visão, o nariz, que é responsável por duas funções importantes, a respiração e a percepção dos cheiros. Também a boca, que é responsável pela expressão da linguagem, a fala e pelo início do processo de alimentação. E as orelhas, que são responsáveis pela percepção de sons. O tronco é a parte central do corpo humano, que faz a união entre a cabeça, os membros superiores e os membros inferiores. É formado pelas seguintes partes: pescoço, que faz a união da cabeça com o tronco do corpo e permite a movimentação da cabeça. A nuca, que é a parte que fica atrás do pescoço. Ela é responsável pela sustentação e movimentação da cabeça. O tórax, que é formado por ossos e tem a função de proteger os órgãos que ficam localizados nesta parte do corpo. O abdômen, que é responsável por proteger e fazer a movimentação da coluna vertebral. O quadril tem várias funções, como equilibrar o corpo e proteger o sistema reprodutor. E os glúteos, que são formados por músculos e servem para permitir a movimentação das coxas. Os membros permitem que o corpo se movimente, ou seja, são eles responsáveis pela mobilidade, sustentação e equilíbrio do corpo. Eles são divididos em membros superiores e membros inferiores. Os membros superiores são os ombros, os braços, os antebraços, os pulsos e as mãos. Já os membros inferiores são o quadril, também chamado de bacia, que faz a ligação entre os membros inferiores e o tronco, as coxas, as pernas, os joelhos e os pés. Ao longo da nossa vida, o nosso corpo passa por inúmeras transformações. A infância é a fase que se inicia com o nascimento e vai até aproximadamente 12 anos. As mudanças no corpo nessa fase são muito rápidas e intensas. Nos primeiros anos, a criança aprende a comer, andar, falar, compartilhar suas ideias e sentimentos. Na adolescência, o corpo passa por muitas mudanças, até se transformar num corpo adulto. O comportamento também muda, pois o adolescente passa a agir de maneira mais independente. A fase adulta é a fase que se inicia no final da adolescência e o seu corpo já se desenvolveu completamente. Nessa fase, as pessoas estão preparadas para assumir responsabilidades, como trabalhar, ter filhos e cuidar de outras pessoas. Na velhice, o corpo das pessoas vai perdendo força e agilidade, mas os idosos podem continuar realizando muitas atividades comuns da vida adulta. Hoje aprendemos um pouco sobre o corpo humano e as suas funções. Para que essas partes do corpo desempenhem bem as suas funções e o nosso corpo esteja em equilíbrio, precisamos ter muito cuidado, carinho e atenção. Devemos cuidar do nosso corpo, protegê-lo contra as doenças e acidentes. Para isso, devemos nos alimentar bem, fazer exercícios e agir de forma a mantermos nossa integridade e dignidade física e emocional. Lembrem-se, todos nós devemos fazer a nossa parte. Os principais responsáveis por nosso corpo somos nós mesmos.